Aleluia! A palavra do Senhor hoje é no livro de São Lucas, no capítulo 8. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Capítulo 8. Eu irei ler do 19 em diante em nome de Jesus. Aleluia! Deus tem uma palavra para você. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor. A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te, ver-te. Mas respondendo disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Versículo 22 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que até o vento e as águas manda e lhe obedece. Até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho para dizer a você nesta tarde é a mensagem que fala sobre a família de Jesus. Nós podemos ver aqui, somente na leitura, que a família de Jesus são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu quero profetizar na tua vida que você faz parte da família de Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, porém, tem mais uma coisa a cumprir. Você precisa executar a palavra de Deus para fazer parte desta família, que se chama a família de Jesus. Diz a palavra do Senhor que, aleluia, foram ter com ele, louvado seja Deus, a sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Sabemos que na palavra do Senhor nos fala que aonde Jesus estava, aonde Jesus se encontrava, uma grande multidão seguia Jesus. Eu não sei o porquê você tem ainda estado no mesmo lugar que você se encontra. Eu não sei o porquê você está parado ainda. Eu não sei o porquê você ainda se encontra no mesmo lugar. Sendo que Jesus, ele está aqui, sendo que Jesus, aleluia, ele te chama para o encontro com ele. A multidão ouvia falar de Jesus e ia ao encontro de Jesus. E nós sabemos que a maioria da multidão ouvindo falar de Jesus era porque eles necessitavam de um milagre, era porque eles necessitavam de uma bênção, era porque eles necessitavam de uma cura. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar para você nesta tarde, nesse final de tarde, aleluia, que Jesus, ele pode fazer muito mais além do que você imagina, muito mais além do que você ele pensa. Mas é necessário você tomar o exemplo daquela multidão. A multidão seguia Jesus aonde Jesus estava. E Jesus, ele te chama: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No momento que você tomar decisão na tua vida, aleluia, dizer que não aceita mais o estado que você está vivendo e ter um encontro com Jesus, você vai ver a mudança de Deus na tua vida. Você vai ver a transformação de Deus na tua vida, porque você não vai fazer parte de qualquer família, você vai fazer parte da família de Jesus. Aleluia. A família de Jesus é todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e executa. Você não somente ouve, mas você também obedece a palavra, porque o segredo de você, aleluia, fazer parte da família de Jesus
obedecer. Você ouve e obedece. Você lê a palavra e você obedece. Louvado seja Deus, porque o segredo está em obedecer a palavra. E no momento que ali a mãe de Jesus e seus irmãos foram ao encontro dele, nós podemos ver, aleluia, que tentaram aproximar, mas não conseguiu por causa da multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe, estão lá fora os teus irmãos. E Jesus olhando, aleluia, para um lado, para o outro, e disse: aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que escutam a palavra de Deus e obedecem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mediante aquela palavra aconteceu o quê? Aleluia, e alguns dias depois entrou no barco Jesus. Aleluia, entrou no barco os seus discípulos e disse: passemos para outra banda. Aí vem a parte onde o discípulo entra no barco, onde o discípulo, aleluia, Jesus dá ordem e disse: passa para o outro lado. E partiram, e navegando eles dormiram. Mas diz a palavra que dentro daquele barco, aleluia, no meio do mar, sobreveio o que? Uma tempestade, sobreveio momentos difíceis, sobreveio, aleluia, a grande fúria das águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor Jesus que quando aqueles homens, os discípulos, perceberam que o mar estava revolto, que o vento estava forte, eles começaram a gritar: mestre, 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 e começaram a chamar o mestre, e levantando-se, aleluia, Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria das águas. Louvado seja o nome do Senhor. E cessaram, aleluia, e fez-se-lhe bonança. Jesus ali ouvindo os discípulos chamar por ele, aleluia, chamando o mestre, mostrando ao mestre o que estava acontecendo. Diz a palavra do Senhor que Jesus ali repreendeu a fúria dos ventos, repreendeu a fúria ali das águas. Louvado seja Deus. E logo cessaram e houve bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, aleluia, como está você neste barco. Eu não sei como está você nesta casa. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei se você convidou Jesus para entrar neste barco. Mas eu quero dizer através desta palavra que quando Jesus está no barco, alguma coisa acontece. Quando Jesus está no barco, aleluia, simplesmente não só vai ter bênção, mas vai, aleluia, se apresentar a fúria do vento, a fúria das águas contra a tua vida. A luta vai vir, a provação vai vir. Eu não vou entregar a vida a Jesus porque eu não quero passar por prova. Eu não vou entregar a vida a Jesus porque eu não quero passar por um momento difícil. Mas você não pode estar visando somente o momento difícil. Você não pode estar, aleluia, somente visando o momento, aleluia, da dificuldade. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter fé que quando Jesus está, alguma coisa acontece. Quando Jesus está, há milagre, aleluia. Onde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, aleluia, tem calmaria. Aonde Jesus está, ainda que o inimigo se levanta, diz a palavra que ele se levanta para cair. Você tem que crer, você tem que acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você que desde quando Jesus entrou em minha casa, Jesus, ele fez algo sobrenatural na minha casa. Desde quando Jesus entrou no meu barco, aleluia, meu barco não foi mais como era antes. O meu barco, aleluia, não era mais como meu pai bebia, não era mais como minha mãe bebia. Quando Jesus entrou no meu barco, salvou a minha mãe, salvou o meu pai, aleluia. E para a glória do nome do Senhor, está na presença do Senhor. Jesus estando no barco, ele vai aquietar esse vento, ele vai acalmar a fúria das águas, aleluia. E você não vai viver mais o que vivia, você vai viver abundância de vida, você vai viver abundância de milagre, você vai viver abundância de alegria, porque aonde há tristeza, o Senhor, ele tem poder para transformar em alegria, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para todos sempre. E a palavra de Deus nos fala que Jesus disse para Félix: aonde está a tua fé? Porque quando eles chamaram Jesus, quando eles chamaram o mestre, eles tiveram medo, eles ficaram preocupados. E talvez você esteja na mesma situação, preocupado
fé? Aonde está a tua fé? O que significa fé? Fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você acredita. E você precisa ter fé em Deus, aleluia. E Jesus perguntou aos discípulos, olha que os discípulos andavam com Jesus, mas na hora que era para usar fé, eles não usaram a fé, eles tiveram medo porque era humano, aleluia, porque eles eram humanos, aleluia, e o humano, aleluia, ele sente medo, ele muitas das vezes esquece até da fé, mas eu passo nesta tarde para te lembrar que é necessário você ter fé, é necessário você acreditar. Aonde está a tua fé? Eu apresento Jesus, eu apresento Deus Todo-Poderoso. Tenha fé nele, porque ele tem poder para acalmar, ele tem poder, aleluia, para acalmar a tempestade e te dar vitória nesta tarde, aleluia, louvado seja Deus, porque o inimigo ele levanta, mas ele levanta para cair. Jesus ele te chama, Jesus ele te chama nesta tarde, Jesus ele te ama tanto que nos fez chegar a esta tarde para anunciar a palavra da vida, a palavra que pode transformar a tua família. Então eu digo para você, Jesus ele te chama, ele quer que você faça parte desta família, ele quer entrar no teu barco para fazer mudança na tua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ouça essa palavra, guarda no teu coração e pratica e vai ao encontro de Jesus, em nome do Senhor, amém.